Senhor presidente, os jornais de hoje repercutem a decisão do juiz da comarca de Iranduba de transferir imediatamente todos os presos hoje na carceragem da delegacia do município de Iranduba para uma das unidades prisionais aqui da capital Manaus. E noticiam por conta do descumprimento desta ordem judicial por parte do secretário de Justiça, delegado federal Wesley Aguiar. Diante do descumprimento da decisão judicial, noticiam não só a aplicação de multa de R$5.000 diária, como também a possibilidade de ação por improbidade administrativa contra o secretário de Justiça. Tempos atrás, nós travamos um debate aqui nesta casa sobre a questão do regime, da situação do sistema carcerário no nosso estado. Praticamente todos os municípios do interior do estado do Amazonas têm as suas carceragens nas próprias delegacias sem unidades prisionais. O déficit de vagas no sistema carcerário é alarmante. E mais alarmante ainda é o fato de um entendimento corrente dentro do governo que não se deve gastar dinheiro com isso. De que preso tem que ser entulhado mesmo, como o lixo é jogado no lixão ou no aterro sanitário. A história vai demonstrando que essa solução e que esse entendimento, que pode soar como música aos ouvidos de alguns, é algo absolutamente insustentável. A situação de superlotação das delegacias gera uma absurda insegurança para os trabalhadores policiais, civis e militares que se encontram nessas delegacias e gera uma situação de tensão permanente para a cidade. Nessa carceragem de Iranduba, já houve um motim em que incendiaram a delegacia. E tudo vai caminhando para o mesmo sentido. Eu conheço lá a carceragem. São muitos presos, muito mais do que aquela unidade prisional suporta. Parece que não há um entendimento dentro do governo, de que a lógica da vingança sobre quem comete uma infração ficou lá na Idade Média. De que hoje o transgressor precisa ser punido, mas sob a lógica de reinserção na sociedade, deputado Cabo Maciel. E qual é o problema dos nossos presídios hoje? Os nossos presídios hoje, eles podem ser muito duros para alguns e muito confortáveis para outros. O nosso sistema prisional ocasionou, por exemplo, a morte do Tony, esfaqueado até morrer e depois degolado no motim. E vez por outra, ocasiona a morte de muitos. Mas esse mesmo sistema prisional, em que o Estado permite que alguém sob a sua custódia seja violentamente assassinado, é o mesmo sistema prisional em que o cidadão toma cerveja em barril de chopp da Heineken, canta no karaokê, come pizza e toma banho de piscina e ainda posta as fotos no Facebook. Portanto, o sistema carcerário do nosso Estado, ele não recupera ninguém, porque nem o cidadão, nem o infrator violentado, massacrado, aviltado, preso numa condição de absurda insalubridade, vai se recuperar, e nem o criminoso, quanto mais vivendo em banho de piscina, cantando karaokê e comendo pizza, também não vai recuperar. Portanto, é preciso o entendimento de que sem investimento, sem construção de novas unidades prisionais,
sem recuperação da estrutura de pessoal das unidades prisionais, nós não vamos conseguir avançar. Porque presidiário, dizem que custa muito para o Estado, mas tem uma parcela que gosta desse custo. Por exemplo, a empresa que vende comida para presídio, fruto de uma licitação fraudulenta como a da Polícia Militar, que eu trarei aqui a esta casa na semana que vem, gosta muito de preso. A empresa que terceiriza a mão de obra, porque o Estado não faz concurso público de agente carcerário, gosta muito de preso, porque ganha muito dinheiro em cima de preso. Portanto, me parece que o Estado, que deveria construir novas unidades prisionais, realizar concurso público, qualificar a mão de obra dentro dos presídios, fortalecer programas de reinserção social, principalmente aqueles de geração de trabalho e renda dentro do sistema prisional. Eu fui numa unidade prisional onde funcionava uma fábrica de sacaria. Não funciona mais, por falta de investimento e de apoio. Portanto, hoje, o que há dentro do sistema prisional no estado do Amazonas é uma universidade do crime. Não há nem mesmo triagem que afaste alguém que cometeu um pequeno furto de um grande traficante. E aí entra lá um jovem de 18, 19 anos, como autor de um pequeno furto, e sai de lá pós-graduado na escola do crime, porque ficou junto com homicida, com traficante, com gente condenada por formação de quadrilha. É preciso o Estado enfrentar essa questão com seriedade. A situação do interior do Estado é uma bomba relógio, com preso dentro de delegacia, o que é uma ilegalidade absurda. Com policial civil e militar tendo que cuidar de preso, quando na verdade deve existir uma estrutura de agentes penitenciários qualificados para tal. O Tribunal de Justiça precisa dar a sua contribuição. Nesse debate, uma das coisas mais lúcidas que eu já ouvi foi uma proposta da OAB de criar uma central de flagrantes, para que o preso em flagrante, se preencher os requisitos para responder em liberdade, efetivamente não fique preso, porque nós temos presos provisórios com prazo de prisão esgotados, superlotando o sistema carcerário e, acima de tudo, não recuperando essas pessoas. Nós precisamos ter uma central de flagrante, em que todos os flagrantes sejam analisados pelo Poder Judiciário imediatamente, e permaneça encarcerado apenas aqueles que não preenchem os requisitos para responder ao processo em liberdade. Mas mais do que isso, nós precisamos agilizar e realizar multirões. Nós precisamos fazer parcerias para fortalecer a reinserção no mercado de trabalho dos presos que cumpriram pena. Porque preso que cumpriu pena não é para estar preso. Preso que cumpriu pena é para que o Estado ajude no seu processo de reinserção social. Porque há uma ideia equivocada na cabeça de muitos, que é a ideia de que o preso tem que ser maltratado durante todo o tempo que ele está dentro do sistema prisional, esquecendo que no Brasil não existe nem pena de morte, nem prisão perpétua. Portanto, todo mundo que entrou no sistema carcerário, um dia vai sair. E se for maltratado, se for vilipendiado, se conviver em situações insalubres, vai sair pior do que entrou. E aí um instrumento que é um instrumento de proteção da sociedade, acaba virando um instrumento de repercussão ainda maior do crime. Porque entra lá um jovem como autor de um pequeno furto, e quando sai de lá, está dependente químico, muitas vezes está abusado sexualmente, e sai muito mais violento do que entrou. Portanto, é preciso que este fato, que coloque em xeque a política do governo do Estado para a segurança pública, para o sistema carcerário, ele seja enfrentado com a mais absoluta seriedade. É preciso que o secretário de Justiça venha a esta casa apresentar qual é o seu plano de ação,
Porque nós estamos falando de menos de 4 anos de governo, em que já tivemos e que estamos no 4º secretário de Justiça. Portanto, é preciso que a presença de alguém à frente da Secretaria de Justiça não seja simbólica. Não adianta colocar um delegado federal lá, ou um general do Exército, ou um xerife. O que precisa é colocar alguém que tenha a responsabilidade de apresentar um plano de ação e que o governo seja convencido da necessidade de investimentos desse plano de ação, não em proteção dos presos, mas em proteção, acima de tudo, da sociedade. Porque esse preso que entrou lá vai sair. E a sociedade gasta muito durante o tempo que ele está lá, para ele sair depois pior do que entrou. Essa lógica é uma lógica equivocada. É uma lógica esquizofrênica. De o Estado gastar para encarcerar alguém que depois vai sair do encarceramento pior do que entrou. É absolutamente esquizofrênica a lógica do sistema prisional brasileiro hoje. E que o Estado do Amazonas repercute da forma mais dura possível. Da forma mais dura possível. O sistema prisional pode ser muito ruim para o preso, mas ele é muito bom para quem fornece comida, ele é muito bom para quem tem um contrato de terceirização de mão de obra. Tem gente que ganha muito dinheiro com o sistema prisional no Amazonas. E ganha muito dinheiro na ausência de um planejamento, na ausência de investimentos estratégicos, de realização de concurso público. O último concurso público da Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas foi em 1985. 1985, o último concurso público. Vai fazer 30 anos que não tem concurso público para a Secretaria de Justiça. É muito melhor contratar uma empresa terceirizada, que era Comep, agora mudou de nome, mas que ganha muito dinheiro à custa do suor do povo do Estado do Amazonas. Que essa decisão do Poder Judiciário possa servir de reflexão e impulsionar o governo para a mudança de postura em relação ao enfrentamento dessa questão carcerária no Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.